Então, gente, vamos lá. Entramos na trilha 4, já fizemos monitoria, já fizemos reuniões, mas nós vamos trabalhar agora as etiquetas. Como eu disse para vocês, o produto final é um caderno de atividades para alfabetizar igual o de Nomir, só que adaptado à história de vocês, ao personagem de vocês. Então aqui nós já trabalhamos os textos, a história principal e os textos complementares. Claro que, e o sim não, vocês já fizeram 7 perguntas, tá? O sim não, a história principal. Então qual o campo conceitual do caderno do Dinomir? É a pandemia, não é? Qual o personagem principal? O Dinomir. Qual a história? Dinomir contra o coronavírus, não é? O, o sim não, muita gente fez o sim não sobre o personagem. Vejam que o sim não é sobre o campo conceitual. Então, no caso do Dinomir, o sim não é sobre a pandemia, não sobre o Dinomir. Então, o gigante urumano não aparece aqui. O que aparece é o campo conceitual. Combinado? Então vamos lá. Agora nós não temos. Então vejam que o dinomir nem aparece aqui, porque o importante do sim não é o campo conceitual que vocês criaram. Mas vamos para as etiquetas. Aqui nós temos a história principal e nós temos, vocês já leram, né, o dinomir todo mundo, e nós temos os textos complementares, né, que vocês estão criando. São vários textos. Então vocês têm que lembrar o seguinte: tudo que tiver no Dinomir, o número de textos complementares, o número de mapas, o número de atividades, igualzinho. Eu só quero que vocês troquem. Então a trilha de junho é uma trilha de edição. Porque, por exemplo, se vocês pegarem a próxima na trilha 4, tem atividades. Aqui, por exemplo, ó, tabela para a professora acompanhar a escrita das palavras complementares. As palavras complementares só tem que trocar aqui a de vocês. O resto é igual, não é? Aqui, ó, tabela para o professor acompanhar a leitura das palavras das etiquetas da segunda entrega. Aqui vão entrar as etiquetas da segunda entrega de vocês. Lembre disso, tá? É só trocar. Então vamos lá. Quantas entregas nós temos? Nós temos no Dinomir. Vocês vão sempre fazer ir para o Dinomir. O Dinomir é o modelo, combinado? Ó, nós temos aqui a primeira entrega das etiquetas. Aí vem uma folha com 4, outra com 4, outra com 4, outra com 4. Então, 4 vezes 4, 16 palavras. Então, lá no caderno de vocês, eu vou querer igualzinho tá aqui no Dinomir. Uma capinha com a primeira entrega. Em vez de ser o vírus, vai ser outra coisa, não é? Em vez de ser GEMPA, vai ser UFBA, Licenciatura Intercultural Indígena, não é? Vocês vão ter que mudar isso. Aí vem as 4 folhas com a etiqueta, igualzinho o Dinomir. No final das 4 folhas vem o alfabeto da primeira entrega. O alfabeto da primeira entrega são apenas as palavras, as 16 palavras da primeira entrega. Na primeira coluna, em letra de forma, na segunda coluna, em letra cursiva. A fonte da letra cursiva vocês já sabem qual é, tá lá no Moodle para fazer o download, tá? Então, a primeira entrega tem as etiquetas, que são essas que os alunos recortam e pode fazer vários jogos, jogo da memória, jogo da primeira letra, bingo da primeira letra, batalha, veritec, tudo com essas etiquetas aqui. Aí vem o alfabeto. Aí vem as atividades da primeira entrega. Essa primeira aqui, faça uma flecha sempre que eu puder dizer. É a mesma palavra aqui. Então, mesma coisa. Vocês vão só copiar. Faça uma flecha sempre que eu puder dizer. Faz a flecha. É a mesma palavra aqui. Então, ao invés de morrer, vai ser as palavras de vocês, tá? Vocês só vão trocar pelas palavras de vocês. Eu não quero que invente nada novo. Quem quiser inventar, pode, mas é extra. A avaliação é isso aqui. Essa aqui vai ter um negocinho com as flechinhas. Aqui entra as palavras de vocês. Aqui está em cursiva, na de vocês vai estar em cursiva, tá? Então é isso, vocês vão fazer igualzinho. Então aqui estão as atividades da primeira entrega. Acabaram as atividades da primeira entrega. Outra coisa, aqui no Dinomir, ó, tem embaixo da página tem um Dinomirzinho. No de vocês vai ter o personagem de vocês, pequenininho. Aqui é a mesma coisa, tá? Tudo igualzinho. Eu quero igual, cópia, tá? Acabaram as atividades da primeira entrega. Aí vai ter o que? A segunda entrega, de novo. Nós vamos ter quantas palavras? 16. Então, na primeira entrega teve 16. Acabaram as 16 palavras da segunda entrega, nós temos um alfabeto só da segunda entrega, com as 16 palavras da segunda entrega. Então, as palavras de um lado, tá vendo? Ó, um lado
letra de forma, do outro lado, letra cursiva, só com as palavras da segunda entrega. Aí vem as atividades só com as palavras da segunda entrega, basta copiar, tá? E fazer bonitinho com a história de vocês. Aí terminaram as atividades da segunda entrega, vamos ver o que que aparece, ó. Aí termina com o Veritec, não é que vocês já jogaram, tem uma videoaula sobre o Veritec para vocês assistirem. Aí vem a união da primeira e da segunda entrega das etiquetas. Vai ter que ter uma capinha de vocês, com o personagem de vocês aqui, um desenhozinho. Aí vem, qual que é essa união? É só um alfabeto. Só que nesse alfabeto tem as palavras da primeira e da segunda entrega. De um lado, letra de forma, de outro, letra cursiva, tá? Quem tiver dificuldade de editar, tem o Dinomir em Word, só para vocês trocarem. Aí vem as atividades com as etiquetas da primeira e da segunda entrega. Olha para vocês verem, tá vendo? Ó? Então vamos lá. Terminou as atividades da primeira e da segunda entrega, o que que nós temos? Um conjunto de palavras complementares. Olha para você ver. O que que é o conjunto de palavras complementares? São quantas? 4, 8, só 8? Ó, 4 e 8. Aí vem um alfabeto só das palavras complementares. Então, quantos alfabetos nós temos para o nosso caderno final? 4. O alfabeto da primeira entrega, o alfabeto da segunda entrega, a união da primeira e da segunda entrega e o alfabeto do conjunto de palavras complementares. Viram? Aí vem aqui, depois vem as palavras, vem os exercícios para os níveis mais iniciais, né, que são os pré-silábicos, mas serve para todos os níveis. Para o conhecimento de letra, para ampliar o conhecimento de letra, tá? E acabou. Aí a união de todas as etiquetas, olha, aí vem, aí sim, um alfabetozão com todas. Quem são? Primeira entrega, segunda entrega, conjunto de palavras complementares. Aí no conjunto de palavras complementares, por que que a gente tem um conjunto de palavras complementares? Porque a gente tem que fechar o alfabeto. Olha aqui. Quando a gente pega o alfabeto com a união de todas as palavras, eu tenho que ter o alfabeto completo. Olha que difícil. Mas o conjunto, o alfabeto completo, vocês podem tirar etiquetas no conjunto de etiquetas complementares, não precisa ser da história principal. Da história principal é para a primeira e segunda entrega.